Daremos início à aula de arte com o tema 4, Modernismo Brasileiro. E a gente vai prestar atenção nessa obra de arte aqui da página 112, que fala sobre uma obra de Anita Malfatti, que tem o tema de Tropical. É um óleo sobre tela de 72 por 102 centímetros e está exposto na Pinacoteca do Estado de São Paulo, na capital paulista. Então, Anita Malfatti é uma das mulheres muito importantes nesse tema modernista, tá? E a gente vai ver aqui algumas coisas importantes sobre a obra de arte pintada por ela. Então, nas páginas anteriores, a gente viu vários tipos de produções visuais, e aqui a gente vai lembrar um pouco quando estava relacionado a temas e ao povo brasileiro. Então, na aula passada, para quem lembra, a gente trabalhou aqui com a pintura histórica no Brasil. E aqui a gente está mostrando a pintura sobre o Grito do Ipiranga, tá? É uma pintura que a gente chama de realista. O que é uma pintura realista? Ele tenta mostrar a imagem, o evento, o acontecimento da forma mais fiel à realidade, quase como se fosse uma foto, tá? E há uma diferença para a pintura de Anita Malfatti. Veja essa outra obra, A Primeira Missa no Brasil, que foi o tema arte histórica que a gente viu, foi o tema 3. Então, são tipos de pinturas diferentes, tá? Para o que nós vamos ver agora, arte moderna, tá? Então, essa tendência de representar temas nacionais se intensificou a partir da primeira metade do século XX, quando um grupo de artistas decidiu incorporar a arte brasileira às inovações artísticas ocorridas na Europa, e dessa forma renovar a produção artística nacional. A pintura produzida ao lado foi realizada nesse período, tá? Que estava mais ou menos nessa metade do século XX. Então, essa pintura de Anita Malfatti, se nós pudermos observar, ela traz cores fortes, ela traz elementos da cultura brasileira, como as frutas, tá? As cores e as formas, tá? Estão relacionadas ao povo brasileiro, inclusive a forma de vestir mais simples, não retratando o povo que vivia na Europa. E sobre essa pintura aqui nós vamos responder 3 questões sobre ela. Então, essas questões estão aqui embaixo da página 112. A primeira pergunta diz assim: que elementos foram representados pela artista na obra reproduzida nesta página? Que elementos? Então, a gente pode ver o que aqui? Frutas, folhas, folhagem, natureza, pessoa humana. Então, vocês vão tentar observar tudo que vocês conseguem ver nessa pintura. A segunda pergunta diz: quais são as cores predominantes na obra de arte? E por que a artista teria escolhido essas cores? Então, quais são as obras predominantes aqui? Observem a paleta de cores utilizadas e vocês vão mencionar isso na questão número 2. A questão número 3 diz o seguinte: que diferenças você observa entre a pintura tropical e as pinturas históricas que conheceu do tema anterior? Então, que diferenças? Eu já mencionei isso, mas a gente pode observar aqui, que tipo de diferença, tá? Observem aqui esses 2 tipos de obra de arte das páginas anteriores, e vocês vão observar quais são as diferenças. Então, esses 3 quesitos, essas 3 questões relacionadas a essa obra de arte, que vocês vão responder na atividade aqui da página 112, tá? Essa é a atividade proposta para a aula, tá? Espero que vocês tenham facilidade em fazer. E nas próximas aulas de arte, a gente vai ver todo o contexto histórico do modernismo no Brasil. Então, os principais representantes, características da época, tá? As características das obras de artes produzidas. Então, além de pintura, tem escultura, tem literatura. E a gente vai trabalhar
com modernismo a partir agora do tema 4, tá? Então, essa é a atividade proposta para hoje, e boa atividade para vocês.